E aí, pessoal, a gente está de volta. Então a gente viu que não existe movimento ou repouso absoluto. A gente vai falar agora sobre trajetória. A trajetória ela mostra o caminho pelo qual um móvel vai passar ou o caminho no qual ele passou a partir do momento em que entrou em movimento em relação a um referencial. Por exemplo, um asfalto, uma pista. Então aqui é um tipo de trajetória, determina por onde algum veículo, algum ciclista, algum corredor passou por ela. Uma marca, umas pegadas na praia também, isso é trajetória. E no mesmo movimento, adotando-se referenciais diferentes, a gente pode encontrar trajetórias diferentes. Por exemplo, um avião em movimento retilíneo, movimento reto e com velocidade constante, sempre a mesma velocidade, ele abandona uma bomba. Desprezando-se o efeito da resistência do ar, a trajetória dessa bomba será retilínea, será em linha reta, para um observador localizado no interior do avião e parabólica para um observador em repouso na Terra. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa bomba ela vai apresentar duas trajetórias diferentes para dois observadores. Para o observador que está no chão, que é esse camarada aqui bem no cantinho aqui, ele está observando a bomba caindo. Ele está observando a bomba dando uma curva, como se fosse um tipo de parábola. Então, à medida que a bomba cai, o avião se desloca para frente. Assim, se uma pessoa dentro do avião olhar para baixo, verá a bomba cair em linha reta, ao passo que um observador parado no chão verá a bomba cair em forma de um arco parabólico. Então, a pessoa que está no chão, ela está vendo um arco, ela está vendo como se fosse uma curva, está vendo uma parábola, enquanto a pessoa que está dentro do avião, ela não está vendo essa parábola. O que é que ela vê? Ela vê uma espécie de linha reta. Isso acontece quando a gente está dentro de um ônibus, que a gente joga alguma coisa pela janela, a gente tem a impressão que primeiro o objeto caiu no chão para depois ele ficar para trás. Então, como se ele tivesse caído em linha reta. Quem está do lado de fora, ele já não observa essa linha reta, ele observa uma curva, uma parábola. Aí a gente também tem que entender o que é um ponto material. Um corpo ele é considerado como ponto material quando as suas dimensões forem desprezíveis em relação a sua trajetória ou ao local onde ele se encontra. Por exemplo, um navio. Um navio comparado a um grande mar, ele não é nada, ele é apenas um ponto. Então, por isso que a gente considera como ponto material, que o tamanho desse navio ele é desprezível em relação a todo esse oceano, todo esse mar. Já, por exemplo, um corpo extenso. Um corpo extenso, um corpo é considerado como um corpo extenso quando as suas dimensões elas não forem desprezíveis. A gente vai considerar o tamanho. Então, por exemplo, esse grande trem, considerado ao trilho onde ele está, então ele ocupa todo esse trilho. Então, ele é um corpo extenso. Então, a dimensão dele ela é considerada, ela não é desprezível em relação à sua trajetória ou ao local onde ele se encontra. Então, o ponto material é o corpo extenso. Um exemplo, um carro. Se o local de referência for a garagem, ele será um corpo extenso, porque como a garagem é comparada ao tamanho dele, então é um corpo extenso. Já se o local de referência for a extensão da rodoviária Anhanguera, ele será um ponto material. Se a gente olhar de cima, ele nesse asfalto, nessa pista, a gente vai ver apenas um ponto, um carrinho pequeno. Então deu para entender mais ou menos qual a diferença de ponto material e corpo extenso. Então na próxima aula o que é que a gente vai ver? Na próxima aula a gente vai falar sobre espaço ou posição. Ok? Então até mais, espero que vocês tenham compreendido.